Senhor presidente, senhores vereadores, uma saudação à imprensa, Mauri da Gazeta, assistência presente, ao Teco, do PSB, Paulo Teco, aos ex-vereadores aqui presentes, o Maurélio não se faz mais presente, o Jocely presente, ao Juruna, Pretinho da Aurora, demais líderes comunitários. Bom, inicio a minha fala primeiro ressaltando aqui, não dá para dizer, né, vereador Vitor, a nossa segurança, né, diante dessa crise de credibilidade que as instituições de nível federal vivem e transparecem para a sociedade, mas pelo menos satisfeito até pela rapidez da resposta que a Anatel, né, enviou para essa casa pela a nossa moção de apelo, né, contra a possibilidade de franquia da internet fixa de banda larga, né, o que é um absurdo. Quando apresentamos aqui essa matéria, expomos, né, todos os argumentos, né, com fundamentação técnica, né, com todas, né, as fundamentações necessárias para apresentar o quanto absurda é essa possibilidade, que não visaria nada além do lucro exacerbado, né, e de uma forma caótica e anárquica, sem respeitar qualquer possibilidade dos princípios, né, de democracia, do acesso às tecnologias, que é um processo interessante, né, que o país vem vivendo, né, que a nossa sociedade vem vivendo, e inclusive nesse processo, né, e nessa experiência de franquia da banda larga, tem outros países de primeiro mundo que vêm tendo experiências de retrocesso, experiências negativas que servem, né, de exemplo para a gente não cair nessa armadilha. Então, não seguro diante da crise, né, de credibilidade das instituições, da própria Anatel, né, porque a gente, nada me convence que a Anatel também não tem, né, comprometimento aí com as grandes empresas, né, da área da comunicação, mas satisfeito por termos encaminhado a matéria e tão breve termos recebido aí uma resposta que para nós é positiva de alguma forma, né? A Anatel afirmando que não há possibilidade, pelo menos a curto prazo, curto e médio prazo, né, de que isso venha acontecer. Outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre a nossa moção, que será apreciada nessa sessão, essa noite, né, uma moção de repúdio à extinção do Ministério da Cultura. Diante aí de mais de 2 semanas e inúmeras manifestações, atividades, principalmente da comunidade artística brasileira, né, desde os artistas independentes até as grandes figuras, né, reconhecidas na cultura brasileira, principalmente da televisão, do cinema, do teatro, né, se manifestando e repudiando, né, a atitude desse governo interino de ter extinguido o MINC. E o Ministério da Cultura, ele vem, principalmente nos últimos anos, né, com um papel mais estratégico, compreendendo a cultura como um elemento fundamental e estratégico para a promoção da nossa identidade de soberania nacional, né, investindo de uma forma transcendental na efetivação, na promoção da cultura, né, em diversas dimensões da produção, da efetivação, da fruição, da exposição, né, e da produção da cultura no nosso país de diversas formas. E o próprio Ministério da Cultura, ele, nesses últimos anos, vem sendo ainda mais uma ferramenta, inclusive, né, de potencializar os recursos públicos no sentido de cumprir um papel da função social, né, essencial que a cultura tem enquanto uma política pública. E, inclusive, trazendo bilhões de reais da iniciativa privada para ser investida, né, em projetos culturais. E a gente tem, né, grandes exemplos. Um exemplo é o próprio Centro Cultural, aqui do Marcelo Breunig, né, que foi agora, na última semana, aprovado, né, em mais um edital do Ministério de Cultura, num convênio com o Governo do Estado, que é um projeto que foi escrito já no ano passado, de recursos que virão, né,
para se promover a cultura no nosso município. O próprio projeto que o Centro Cultural Marcelo Brando, aqui em Campo Bom, já desenvolve com a Escola João Bloss, que é o Mais Cultura da escola, então é recurso do Ministério da Cultura, né? Também a própria produção da Ancine, a dimensão que o cinema nacional vem tendo, né, a nível internacional, e também como elemento que joga papel na própria economia brasileira, né? Alguns anos atrás, nós não víamos filmes brasileiros, né, nos cartazes dos cinemas. E hoje os filmes brasileiros são, sim, um produto que faz a economia crescer, que gera emprego, que gera renda, né? E sem falar de outras dimensões, de outros fatores, né, que essa produção da Ancine produz. Eu, como professor, por exemplo, tenho acesso a vários materiais, documentários, curtas-metragens, né, que são recursos riquíssimos para a gente poder promover, né, a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, que são financiados pela Ancine e pelo Ministério da Cultura. Então, aqui, alguns exemplos. Temos, né, diante de toda essa pressão social, a explanação, né, do governo interino de que voltou atrás, que vai manter o Ministério da Cultura, mas, mesmo dessa forma, eu quero pedir aos vereadores, depois, quando a matéria entrar em votação, que a gente mantenha a votação, encaminhe esse documento para o governo, porque é no sentido de manter a nossa posição, né? Uma posição no momento em que o Ministério da Cultura promoveu muitas mudanças, promoveu também uma elaboração, uma discussão na comunidade, na sociedade, nos agentes culturais, numa dimensão muito maior, muito além, inclusive que o nosso município, Campo Bom, foi nessa onda avançada, qualificativa, né? O próprio fato da gente ter um espaço aqui que o município, com recursos federais, né, inaugurou há pouco tempo o CEL, né? O próprio Sistema Municipal de Cultura, a criação do Conselho Municipal de Cultura, que o nosso mandato, eu como vereador, pressionamos muito para que o município efetivasse, vem já de um trabalho, né, de um momento que vivemos, né, do Ministério da Cultura, entender a cultura com essa essencialidade de uma questão, né, fundamentalmente estratégica para a valorização e constituição da nossa identidade. Então, peço que dessa forma os colegas possam votar favorável para que esse legislativo, compreendendo o momento positivo na cidade também, né, nesse avanço de compreender e criar mecanismo de democratização e de construção da cultura na nossa cidade, encaminhar esse documento, né, marcando a nossa posição. Outra questão, queria também, de alguma forma, não estive presente na última sessão, né, por causa de uma licença de saúde, né, de uma cirurgia simples que eu fiz, não pude me fazer presente aqui, mas quero colocar para os meus colegas, né, da minha satisfação, diante, né, compreendendo a nossa diversidade de ideias, compreendendo os embates que nós tomamos aqui, mas me senti representado quando essa Câmara votou a questão do salário dos vereadores, dos vencimentos dos vereadores aqui, de certa forma, podemos até dizer, congelando, né, o salário. Congelando o salário diante de um momento de crise, onde vemos aí um governo interino federal dando 70% de aumento para o judiciário, né? Vendo cidades vizinhas, onde os funcionários têm, né, aumentos e dissídios salariais pífios, e os vereadores, né, os representantes do Executivo e do Legislativo, votando seus salários, né, de maneira absurda. E aqui a gente, de forma responsável, mantendo a legislação, onde o aumento é o mesmo, né, o mesmo percentual do funcionalismo do município. Então, me senti representado. Eu acho que a Câmara conseguiu, dessa forma, né, ligar o conceito de austeridade, num momento de crise, onde o poder público prega austeridade, sim, tem que ser austero, mas também alteridade. Acho que essa Câmara conseguiu ser austera e altera,
né? Alteridade no sentido de compreender o outro, compreender o nosso funcionalismo público, né? As perdas que ele vem tendo, a pouca valorização que tem. Então, acho que os representantes, as lideranças também, né, têm que ter essa postura de legitimidade, de austeridade, de alteridade. Então, né, para encerrar, presidente, só quero fazer o convite para os internautas, para a comunidade de Campo Bom, que quarta-feira, dia 25, agora será realizada a homenagem, né, a 2 empresas aqui da cidade, que há mais de 2 décadas prestam serviço, têm um papel fundamental, valoroso no nosso município, para a nossa comunidade, que é a Escola Informatize e a empresa Tecnopalme, né? Então, acho que vai ser um momento importante também para essa Câmara, faz parte das suas atribuições, e fica o convite à comunidade. Muito